meus amigos, um grande abraço, Sani Ribeiro falando. Espero que você esteja bem, espero que sua criação esteja muito bem, esteja sem nenhum problema. Alimentos alternativos para você colocar na sua ração, para você fazer uma ração, às vezes para reduzir custo, às vezes para ter um melhor desempenho. A gente vai tentar resolver esse problema hoje. Vamos falar sobre 3 itens alternativos para você ter a possibilidade de colocar sua ração, mas também vamos falar de 4 problemas aí que pode acontecer se você não colocar aí, não fizer essa mudança, ou se fizer essa mudança sem ter um critério ou um conhecimento de nutrição. Falando de nutrição, talvez o e-book mais desejado que a gente tem, o e-book de nutrição, mas a gente não vai falar sobre ele agora, a gente vai falar lá no final do vídeo sobre ele. Fica até o final desse vídeo, porque antes disso, curte o vídeo, compartilha. Tem algum problema relacionado com alimentação, com ração? Tem alguma dúvida? É a hora de você usar os comentários. Vamos usar esse vídeo aqui como vídeo base para a solução de problemas com alimentação e nutrição. Tem problema sobre isso? Usa os comentários aí para a gente poder resolver esse problema e não ter mais esse problema com você, beleza? E se inscreve no canal, ok? Enquanto você faz isso, vou mostrar um pouquinho da minha criação aí, enquanto a gente prepara essas dicas aqui para você, beleza? Fica por aí, fica até o final. Olá, que bom que você está ainda por aí. Vamos falar agora de 3 itens importantes aí que vocês podem usar em substituição do itens básicos. Deixa eu explicar uma coisinha primeiro. Eu estou falando de itens alternativos, a gente tem itens básicos. Quais são os itens básicos? Milho, soja e núcleo. Milho, soja e núcleo é a base para você fazer qualquer ração, para poedeira, para abate, para postura, para ornamental. Milho, soja e núcleo é a base de tudo. Quando você procura algo alternativo, você quer uma alternativa para esses itens. Você vai tirar o milho e colocar um item no lugar. Você vai tirar a soja e colocar um item no lugar. Ok? Então é uma alternativa. Não confunda com complementar. Complementar é o que está no piquete, que é o capim, que é uma fruta, que é sobras e etc. Não confunda com isso. Isso é coisa para outro vídeo, se for o caso. Mas a gente está falando de itens alternativos que substituem. Alternativo substitui, complemento, complemento. Ok? 3 itens que eu quero falar para você inicialmente, para você fazer essa substituição, essa alternativa que você vai ter. E o primeiro que eu quero falar é a mandioca. Famosíssima mandioca aí, que serve para muita coisa. Inclusive parte aérea se usa também, mas a gente vai falar especificamente da mandioca. Primeiro cuidado que você tem que ter com a mandioca, que é uma mandioca que a gente faz farinha. Normalmente a mandioca que a gente usa na comida, que a gente cozinha, que a gente frita, delícia, hein? Rapaz, fala aí pra mim, uma delícia, né? Uma delícia, com uma cervejinha então, hein? Fritinho. Uma delícia aquilo lá. Essa mandioca que a gente usa na comida é 9 meses. É uma mandioca mais precoce. É uma mandioca que ela é mais molinha, mais maleável. Ela serve bem aí para cozinha. Essa mandioca que a gente faz a ração é uma mandioca que fica mais tempo. É uma mandioca aí de 1 ano, 1 ano e 4 meses, 1 ano e meio. Então você tem que ter cuidado. Você que planta, você muito provavelmente sabe fazer. Se você planta e você é mandioca de farinha, você também sabe desse tempo mais ou menos. A mandioca que serve para a ração é a mandioca de farinha. A mandioca que vai virar um farelo é aquela mandioca 1 ano, 1 ano e 4 meses. Então não confunda com essa outra mandioca. A mandioca substitui muito bem o milho. Nível de carboidrato lá em cima, que é a função do milho, você consegue substituir até por completo, se for o caso. Pode tirar o milho completo e botar a mandioca. Mas calma, eu não gosto de me antecipar as coisas, mas fica no vídeo até o final, porque tem problemas lá na frente se você fizer isso. Mas a mandioca é um dos itens. Se você tem a mandioca aí, é uma coisa que você pode utilizar. Beleza? Segundo item que eu quero falar para você é o sorgo.
O sorgo também é uma planta, a gente planta com semente, nasce legal. O sorgo é interessante porque ele tem uma parte verde, então você pode até ter, dependendo do local onde você planta o sorgo, dependendo do acesso das galinhas, você pode até ter esse complemento aí com o verdinho, com a folhinha. Mas o sorgo é o cacho do sorgo que serve, né? Assim como o milho, você tem a espiga de milho, e é um milho que serve, um milho seco. O sorgo é parecido, o sorgo forma um cacho, e esse cacho tem umas bolinhas bem pequenininhas, uma mosca de novo, bem pequenininhas, que é esse que você utiliza. Esse sorgo precisa virar um farelo também, e aí você fornece. Você não fornece as bolinhas em si. Você seca, tira do cacho, bota para secar, vira farelo, e aí você acrescenta na ração. O sorgo também tem um nível de carboidrato lá em cima, então você também pode até tirar todo o milho e substituir por sorgo. É inclusive uma planta que resiste bem a tempos de estiagem mais longa. Claro que você vai ter um cacho menor, você vai ter aí as sementinhas um pouco menor, mas é bem interessante para solos pobres e solo que tem um período de estiagem mais longo. Agora, claro, se você faz uma preparação de solo, se você aduba bem, se você está no período certo de plantação, o pau vai produzir bem legal. O sorgo é uma boa opção. Terceira opção que eu quero falar para você hoje é o feijão guandu. Aí já não é substituição do milho, aí é substituição da proteína, que é a soja. O feijão guandu também é muito eficaz, muito eficiente. Você inclusive pode usar a parte aérea também, mas falando especificamente do feijão, você pode colher ele por mais tempo, né? Ele tem um tempo mais longo, você pode colher, deixar que vai colher de novo, deixar que vai colher de novo. Feijão guandu é bem legal. Lembrando que você tem que fazer todo o beneficiamento, tirar o feijão, deixar secar, fazer um farelo dele. Esse farelo precisa ser torrado, né? Ou quebrar torrado e virar um farelo, para aí sim você colocar em substituição da soja. Em alguns momentos você pode até substituir ele por completo. Lembrando, feijão, qualquer tipo de feijão, tem um alto nível de ferro, tem níveis de proteína, mas você não pode, em maneira alguma, dar feijão cru, direto, inteiro. Não pode. Você pode cozinhá-lo ou torrá-lo. Mesmo que você quebre o feijão, você precisa que ele seja cozido ou torrado. Se você for dar inteiro, cru é problema. Se você for dar cru, mas quebrado, também é um problema. Você precisa torrar ou cozinhar. Feijão tem que fazer isso, porque feijão empanzina, feijão tem enzimas fortes que faz com que o animal fica constipado e em algum momento pode até morrer por causa disso. Então toma cuidado, até me antecipando aos problemas, né? Então eu falei de mandioca, opção para o milho, falei de sorgo, opção para o milho, feijão guandu, opção para a soja, beleza? Então falei 3, cumpri o primeiro compromisso que eu falei com vocês, então curte o vídeo, compartilha aí e se inscreve no canal, eu mereço, né? Se inscreve no canal aí para dar tudo bem certinho, belezinha, ok? Vamos agora, olha, peraí, não sai do vídeo não, pelo amor de Deus, que agora é uma parte mais do que importante, que são as dicas sobre o que pode acontecer com essas substituições e quando ela é feita errada. Fica aí, vamos lá. Falando dos cuidados, eu tenho 4 cuidados importantes aí que você tem que se atentar para o caso das alternativas, das substituições do base, que é milho, soja e núcleo. Então você precisa se atentar a isso. E a primeira coisa é a nível nutricional. Eu falei 3 itens aí que são itens conhecidos, são itens testados que você pode fazer. Mas se você vai fazer com outras coisas, vídeo na internet aí para visualização tem um monte. É moringa, é capim de não sei o que, é capim de outra coisa, é casca de maracujá, é acerola, esse povo inventa um monte de coisa para dar visualização. E você fica doido, porque você acha que você vai reduzir ração, mas não sei o que, você fica doido. Tenha atenção a níveis nutricionais do produto base, milho, soja e núcleo, e do produto que está entrando nesse processo. Se os níveis nutricionais, principalmente de fornecimento de carboidrato, de proteína, de minerais e de vitaminas, não forem os mesmos ou parecidos, não vá, porque você perde desenvolvimento e produção.
Quando a gente cria para casa, é uma coisa. Você cria para o consumo de casa. Mudar para mandioca, beleza, atrasa um mês e meio. Tá beleza, porque eu abati aquele, agora eu vou abater esse, demora mais um pouquinho, a gente come uma farinha, depois a gente come a galinha. Beleza. Mas quando você depende de desenvolvimento e produção desse animal, você tem que ter cuidado com os níveis nutricionais que você vai colocar, para não dar errado. Então tome muito cuidado, principalmente, meu Deus do céu, principalmente com esse avalanche de vídeos de pessoas criando galinha, dizendo que faz isso, que faz aquilo, e quando você vê, essa pessoa nunca vendeu uma galinha na vida. Então toma cuidado, porque se você está a nível comercial, você precisa garantir desenvolvimento e produção, ok? Vamos que vamos. A segunda dica é sobre a quantidade que você vai incluir. Normalmente, eu até falei aí em cima, você pode substituir por completo, mas não faça isso. A possibilidade de substituir por um completo, mas nem sempre é recomendado. O recomendado é você utilizar até 30% do percentual do item na fórmula. Talvez tenha ficado um pouco complicado aqui, mas não tem outra forma de explicar isso mais fácil não. Eu acho que é a mais fácil que tem. Até 30% da quantidade do item na fórmula. Não é 30% da fórmula. Você não vai pegar a fórmula inteira de ração, pegar 30% de mandioca e colocar dentro e reduzir do milho. Não é reduzir do total da fórmula. Não é isso. É 30% da quantidade do item. Por exemplo, na sua fórmula aí tem 70% de milho, por exemplo. Então, 70% de milho representa o quê? Representa 7 quilos. Então, dentro desses 7 quilos, você vai pegar até 30%. Tirar do milho e botar da mandioca. Esse é o recomendado. Estou dando um exemplo da mandioca, mas pode ser qualquer outro. Ok? Então, você pega qual a quantidade do item específico que eu vou substituir. Nesse exemplo que eu estou dizendo, milho seria 7 quilos, então você vai pegar 30% de 7 quilos. Que no caso seria 2,1 kg. Então você tira 2,1 kg dos 7 kg do milho, coloca 2,1 kg da mandioca e aí você continua com sua fórmula, ok? Então, até. Isso não quer dizer que você deva amanhã tirar 30% do milho e já colocar mandioca. O ideal é que você faça 5, 10, 15, vá aumentando até chegar em 30% e acompanhando o seu plantel para saber se o desenvolvimento e a produção tá igual, ok? Vamos para outro item. O terceiro item, e talvez o mais importante, tem um quarto item. O terceiro item é o mais importante para quem cria em sistema caipira. Você não pode esquecer que galinha caipira é caracterização. Galinha caipira é caracterização. A galinha em si, a carne galinha caipira, o produto galinha caipira, precisa ter cor de carne, cor de pele, consistência e sabor. Cor de carne, cor de pele, consistência da carne, aquela carne mais durinha, e um sabor característico, ok? Qual é a característica do ovo caipira? Principalmente cor de gema de ovo e eventualmente cor da casca do ovo. São 2 características de poedeira, são 4 características de abate. Qual é o problema? Quando você usa outros itens em substituição do milho, falando em milho especificamente, quando você usa outros itens no lugar do milho, normalmente você perde característica cor. Então a cor da carne tem grande chance de ficar mais branca, a cor da pele tem grande chance de ficar mais branca, a cor da gema do ovo tem a característica de ficar mais branca. Porque a cor da carne está ligada à idade, exposição ao sol e alimentação. A cor da gema do ovo está ligada diretamente à alimentação. O sorgo e a mandioca e a grande maioria dos itens que substituem o milho, ele não tem caroteno, são itens brancos. A farinha de mandioca é branca, a farinha do sorgo é branca. Então tudo que é branco em essência normalmente não tem caroteno, coisa que o milho tem. O milho, além de ser nutritivo, tem alto nível nutricional de carboidrato, ele ajuda na coloração, minimamente, mas ajuda. Esse minimamente, quando é retirado, fica totalmente branca.
É muito capaz, se você substituir o milho por completo por mandioca, que a carne fique branca, mesmo sendo criada em sistema caipira. A gema do ovo com certeza vai ficar amarelo muito clarinho. Então você tem que ter cuidado com isso para não perder caracterização. No caso da soja, a grande maioria dos itens que você substitui a soja modifica o sabor da carne. Grande parte do sabor da carne está ligado à linhagem, claro, mas parte dela está ligado à alimentação, principalmente a soja, porque a soja tem gordura e isso muda o sabor de carne. Quando você tira a soja, você coloca outro item. No caso eu falei feijão guandu, mas às vezes você pode incluir um item que é folha seca, como a parte aérea da mandioca, ou a moringa especificamente, o sabor da carne vai mudar. Isso não quer dizer que vai ficar ruim, mas vai mudar. Tem que ver se seu cliente está preparado para essa mudança. Ok? Então toma cuidado, porque produto galinha caipira, produto ovo caipira, existem características que não podem ser perdidas. Ok? Vamos que vamos. E por fim, a quarta dica que eu quero te dar é sobre custo-benefício. Será que realmente vale a pena, em relação a custo e os benefícios que vão te trazer, fazer essa mudança? Será que a mandioca realmente está tão mais barata do que o milho? Quando você compra a mandioca, o farelo da mandioca, a farinha que você vai usar na ração, está mais barato do que o farelo de milho? Ah não, mas eu vou plantar a mandioca. Beleza, todo o trabalho que você tem para plantar a mandioca, inclusive beneficiar a mandioca, que é esperar esse um ano e meio, fazer a farinha, e aí sim usar todo o trabalho que tem isso, limpeza, plantação, limpeza de novo, colheita, o tempo, o beneficiamento, o maquinário que você precisa para fazer isso, o tempo que você precisa fazer isso, realmente vale a pena? Talvez não é melhor plantar o próprio milho? O milho está no top do que é nutricional para animais, inclusive para o ser humano. Então, toma cuidado em relação a custo-benefício, e isso vale para os outros itens também. Lembrando que, no caso que eu falei aí de mudanças de características, às vezes você pode usar a mandioca ou alguma coisa que vai mudar a característica, mas você inclui outra coisa que tem característica. Um coloral, alguma coisa sintética que volte a cor da carne. O preço disso vai equiparar? Realmente vai ficar mais barato para você? É uma coisa que você tem que pensar no custo-benefício de toda essa mudança, se realmente vale a pena ou se é melhor bancar milho, soja e núcleo e ter a real certeza do desenvolvimento da produção e que você não vai ter perda de característica. Pensa bem, isso é um lembrete para você pensar e ver se dá certo. Lembrando que todos esses assuntos, inclusive muitos outros, talvez seja o maior e-book que a gente tem, é o e-book de nutrição. Entende o que é o e-book de nutrição e o que tem lá dentro. Olá meus amigos, um grande abraço, Sandro Ribeiro falando, mostrando aqui para vocês, apresentando o nosso e-book de nutrição, nosso e-book verdinho aqui, você vê as galinhas até no pasto aqui, muita gente aí se direciona achando que vai reduzir custos exatamente no pasto, sem esquecer que pasto é um playground, é uma área de diversão. E você pode já ver de cara aqui, ó, 18 tabelas de ração. Então esse é nosso e-book de nutrição, eu queria passar aqui pelo sumário dele, pelo índice, para você saber exatamente o que a gente vai falar. Deixa eu acrescentar a letra aqui que a gente não enxerga direito. Então a gente passa por uma introdução, capítulo fatores de influência. A gente seleciona aqui 14 fatores que podem ou aumentar ou diminuir, ou você ter que mudar a fórmula de ração, você trocar a ração tal pela ração tal. Então tudo isso aqui pode influenciar. Então uma tabela pronta, sem esse conhecimento, você está perdido se sua intenção é trabalhar a nível comercial. Então tem que entender se a galinha está solta, está presa, se tem muita liberdade, se tem pouca liberdade, as fases de crescimento, a produção, a qualidade da ração, a finalidade da criação, a genética do animal que você está usando, que peso você quer chegar,
como é que está o clima, então tudo isso modifica, você precisa entender esses fatores. Logo em seguida a gente fala de água, então a gente sempre quando fala sobre alimentação animal, a gente precisa começar sobre a água, sobre a hidratação. Logo em seguida a gente fala sobre os nutrientes, então para você entender, né, o que são carboidratos, as fontes de energia, os que são as proteínas. Então a relação de itens que tem carboidrato que você pode utilizar, a relação de alimentos, de itens que tem proteína que você pode utilizar também, as fontes de minerais e vitaminas, né, o premix, o núcleo concentrado, para você entender a diferença entre eles. A evolução do entendimento, a gente vai explicar um pouco mais, algo um pouco mais aprofundado sobre nutrição animal. Então, definições da criação, conversão alimentar, isso é importante. Insumos básicos, alternativos e complementares. A distribuição, se você vai distribuir 1, 2, 3 vezes, se você dá mais liberdade, menos liberdade aos seus animais. A gente aqui passa a falar no capítulo 5 sobre o pasto. Então, qual o benefício do pasto? O que você deve plantar no pasto? A questão da fibra na alimentação animal. O milho hidropônico, a gente tem um item, né? Um subcapítulo, né? Um subitem dentro do capítulo de pasto para explicar milho hidropônico, o que é que funciona, o que é que não funciona. Os capins ideais, né? A gente fala aí sobre alguns capins que você pode plantar e como trabalhar com algum deles, né? Outras opções de vegetação, então a gente fala aqui falando dos itens mais voltado a complemento, ok? Então as tabelas de ração com quantidade e fórmula. Então a gente explica um pouco aqui sobre misturar ração, que é importante, independente de você ter ou não. E aqui todas as tabelas que a gente tem, ó, tabela de galinha para postura, em BRAP 51 especificamente, linhagem Brown, as outras galinhas, para postura diversa, então aquelas galinhas menores, galinha para abate, galinha sem genética, que seria de galinha de capoeira, galinhas pequenas, tipo garnizé, galinhas grandes, ornamentais, como o gigante, como raça pura, como o gigante negro de Jersey, como a Brahma. Então a gente fala sobre isso, a gente fala sobre alimentação orgânica e por fim, no capítulo 8, a gente entra um pouco sobre armazenamento da ração. Então só mostrar como é a separação das tabelas aqui que a gente faz, né? Deixa eu ver se a gente chega aqui no capítulo das tabelas, aqui falando sobre o capim. E a gente vem para tabelas aqui, ó. Primeiro a gente fala sobre misturas, né? Como a gente viu lá no planejamento alimentar. E aí a gente vem para a tabela. A tabela é separada com tabelas para postura, né? Então aqui você vê a idade por semana, quanto de ração já consumiu, qual o peso que você espera e o índice de conversão alimentar. Essa na primeira tabela. Na segunda tabela, ainda da Embrapa, a gente vai falar aqui sobre fórmula de ração. Então a gente tem uma tabela falando de quantidade e tem uma tabela falando sobre fórmula e uma terceira tabela também falando sobre fórmula, mas incluindo itens alternativos. Isso vale para todas as tabelas que a gente tem. Então cada tabela é dividida em outras 3 tabelas que você vai se aprofundar aí no entendimento. Então um grande abraço para você. Essa é a capa aqui do nosso e-book de nutrição, talvez um dos e-books aí mais esperados, aí, um dos e-books que todo mundo quer. Então, e-book de nutrição vai ter link aí na descrição para você adquirir, beleza? Vamos pro vídeo. Pois é, link na descrição se você quiser adquirir o e-book de nutrição e receber todas essas informações, inclusive de forma vitalícia. Um grande abraço para você, curte o vídeo, compartilha. Como a gente falou, eu tinha 3 compromissos com você. Falar de 3 itens inicialmente, depois de falar algumas coisas que podem complicar, falar do e-book de nutrição e eu cumpri todos eles. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha e usa esse vídeo aí para fazer alguma dúvida sobre alimentação. Tem link aí na descrição. Vamos que vamos.